O sol ainda nem havia tocado o céu de Boa Esperança, pequena cidade esquecida no interior do Mato Grosso do Sul, quando o perfume do pão quentinho começou a se espalhar pelas ruas de terra batida. Dentro de uma casinha simples, feita de madeira antiga e com janelas empenadas pelo tempo, Dona Lourdes, uma senhora de 72 anos de olhar sereno e mãos calejadas, preparava com carinho a massa que alimentaria dezenas de crianças naquele dia. Ela não tinha muito. Sua aposentadoria mal dava para o essencial. Mas todos os dias, sem falhar, ela levantava antes das galinhas, amassava o pão com amor e fé, e os entregava gratuitamente para os pequenos da vila. Seu forno era velho e rachado, aceso com lenha que ela mesma recolhia com a ajuda de sua vizinha, Marta, que sempre dizia: Lourdes, qualquer dia desses o céu te devolve em dobro esse bem que você faz. Mas Dona Lourdes não esperava nada em troca. Sua alegria era ver os sorrisos nos rostos sujos e alegres de meninos como Joãozinho, de apenas 6 anos, que batia à porta toda manhã e dizia: Tia Lourdes, meu estômago ronca até a alma. Ela sorria e entregava o pão embrulhado em pedaço de pano limpo. Mas naquele dia, Joãozinho disse algo que a paralisou por dentro. É o primeiro pão que como desde domingo. Era quarta-feira. O mundo girou por um segundo na mente da idosa. Ela teve que se apoiar na bancada para não cair. Mas se recompôs. Aquele era o motivo pelo qual ela seguia em frente, mesmo com tantas dores nas juntas, mesmo com a tristeza profunda de viver sozinha, sem notícias do filho desaparecido há mais de 3 décadas. Era por essas crianças. Por esses olhos famintos. Enquanto o pão dourava no forno, ela folheou o caderno surrado onde escrevia cartas que nunca enviava. Todas endereçadas a Eduardo, seu único filho. Meu menino, como ela ainda o chamava, havia sido preso injustamente e depois sumiu no mundo, sem deixar rastros. Nunca mais uma carta, uma ligação. Só a saudade, que ela tentava amenizar com fermento e farinha. Naquela manhã, encontrou um papel dobrado embaixo da porta. Era um bilhete anônimo. As mãos dela tremiam enquanto abria. Seus pães salvam vidas. Obrigado. O bilhete a faz cair de joelhos no chão, chorando em silêncio. Ela apertou o papel contra o peito, como se abraçasse alguém invisível. Aquilo era mais do que um agradecimento. Era uma confirmação de que seu gesto, mesmo pequeno, era poderoso. Era transformador. Na rua de barro, a fila de crianças crescia. O aroma do pão era encantador, mas o que mantinha todos ali não era o cheiro, era o amor. E foi nesse instante, sem que ela soubesse, que o destino começou a desenhar um novo caminho, um caminho que começaria a se revelar no dia seguinte, com a chegada inesperada de um forasteiro. O sol mal começava a aquecer o chão vermelho de Boa Esperança quando um carro preto de luxo cruzou a estrada esburacada da cidade. Ao volante, César Monteiro, um empresário milionário vindo de São Paulo, olhava irritado para o painel piscando, pane no sistema elétrico. Ele estava a caminho de uma reunião no Pantanal, onde pretendia financiar um projeto ambiental. Mas agora, parado naquela cidade esquecida no mapa, tudo parecia fora de controle. Com o carro falhando e sem sinal de celular, César foi obrigado a sair caminhando. Estava com fome, irritado e longe de qualquer estrutura que lembrasse a vida que levava. Em sua mente, Boa Esperança não passava de mais uma vila pobre e sem futuro. Mas ele não fazia ideia de que algo ali mudaria sua vida para sempre. Na praça central, encontrou um menino de camiseta puída e cabelos bagunçados. André, de 8 anos, vendia frutas num carrinho improvisado. Moço, quer uma banana? Perguntou, com um sorriso inocente. Tô procurando algum lugar para comer, tem padaria por aqui? Questionou César, olhando ao redor. Não tem não, mas, espera aí.
André correu até uma casa de esquina, bateu na porta e voltou com um pão embrulhado num pano florido. Esse é da Dona Lourdes. Ela faz pra gente todo dia. É de graça, mas pode ficar. César, desconfiado, aceitou. Mordeu com desconfiança. Mas ao sentir o sabor, algo inacreditável aconteceu. Seus olhos se encheram de lágrimas. O pão o fez lembrar do último café da manhã com a mãe, falecida meses antes. Quem é essa Dona Lourdes? Perguntou, com a voz embargada. Ela mora ali, apontou André. Quer que eu te leve? Guiado pelo menino, César chegou até a casinha de madeira. Ali, viu pela primeira vez Dona Lourdes, de avental simples, tirando pães do forno com uma expressão serena. O cheiro era inspirador. Ela nem se assustou com a presença daquele homem elegante. Bom dia, moço. Quer um cafezinho? César aceitou, sentando-se num banquinho de madeira. Conversaram por quase uma hora. Ele, encantado com a simplicidade dela. Ela, sem saber com quem falava, servia pão como fazia com qualquer criança da vila. Quando ele pergunta por que faz tudo aquilo, ela responde: pão é abraço quente para quem sente fome. O empresário, acostumado a cifras e contratos frios, sentiu algo que há tempos não experimentava: humanidade. Ao se despedir, ela lhe entrega um último pão embrulhado em papel de jornal. Escrito à mão, uma frase. Distribuir amor nunca deixa ninguém mais pobre. César saiu em silêncio, com o coração pesado, como se algo o tivesse atravessado por dentro. No bolso, guardou o bilhete como se fosse um tesouro. Enquanto voltava para o hotel, sem saber, levava mais do que um pão na mão. Levava o início de um propósito. E naquela noite, algo o impediu de dormir. Algo profundamente transformador. César passou a noite inquieto no pequeno hotel da cidade. A simplicidade de Dona Lourdes e o sabor do pão ainda dançavam em sua memória como um perfume impossível de ignorar. Na parede, o papel com a frase escrita à mão parecia pulsar com vida própria. Distribuir amor nunca deixa ninguém mais pobre. Aquilo havia tocado algo que ele nem sabia que existia dentro de si. Pela manhã, sem pensar duas vezes, voltou à casa da idosa. Queria vê-la mais uma vez, conversar mais, entender de onde vinha tanta generosidade. Dona Lourdes o recebeu com o mesmo sorriso, como se ele fosse um neto distante que voltava do mundo. Enquanto preparava o café, César reparou numa caixa de sapato em cima da estante. Curioso, apontou e perguntou: Posso? Ela assentiu, limpando as mãos no avental. São cartas, todas pro meu filho, Eduardo. César pegou uma das cartas amareladas pelo tempo. A caligrafia era firme, mas cheia de emoção. A cada linha, ele lia palavras de saudade, esperança, perdão. Dona Lourdes revela que Eduardo foi preso injustamente aos 20 anos, acusado de um roubo que não cometeu. Foi espancado, fugiu e nunca mais deu notícias. Disseram que ele era bandido. Mas eu conhecia meu filho. Ele era bom. Só estava na hora errada, no lugar errado. O empresário sentiu um aperto no peito. Viu naquela história um eco da própria vida. Quantas vezes julgou sem saber? Quantas vidas descartou por trás dos números e relatórios de seus negócios? E a senhora nunca mais teve notícia? Perguntou, com a voz embargada. Nunca. Mas todo mês escrevo uma carta. É como se eu conversasse com ele. Quem sabe um dia, né? Aquela fé incompreensível era ao mesmo tempo comovente e inspiradora. César sentiu que não podia simplesmente ir embora. Aquilo era mais do que uma coincidência. Era um chamado.
Dona Lourdes, eu vou ajudar a senhora a encontrar seu filho. Tenho contatos, recursos. Eu prometo. Ela sorriu com doçura, mas sem ilusão. Se for da vontade de Deus, moço, já vai ser suficiente. Mas se não for, Ele já tá cuidando do meu coração. E dessas crianças. César volta para São Paulo, e em segredo, começa a desenhar um projeto, construir uma padaria-escola em nome de Dona Lourdes, como símbolo de sua bondade. Enquanto a cidade seguia com sua rotina, sem imaginar nada, ele começava a mover mundos em silêncio. No papel, rabiscava ideias, salas de aula, fornos modernos, oportunidades. Um lugar onde o pão se tornaria esperança. Mas tudo seria feito às escondidas. Nem mesmo Dona Lourdes poderia saber, ainda. Naquela noite, ele não dormiu. Pela primeira vez em anos, chorou sozinho. Não pela dor da perda, mas por ter sido tocado por algo profundamente transformador. E no dia seguinte, uma movimentação misteriosa começou em Boa Esperança. Sem avisos, sem placas e sem explicações, um caminhão carregado de tijolos e cimento chegou à entrada de Boa Esperança. Logo depois, vieram operários, engenheiros e máquinas que os moradores nunca tinham visto. Em poucos dias, um terreno baldio no centro da cidade estava cercado por tapumes azuis e guardado por seguranças. A população, confusa e curiosa, começou a especular. Uns diziam que seria um supermercado. Outros, um prédio da prefeitura. Mas ninguém sabia ao certo o que estava sendo construído. Nem mesmo o prefeito Carlos Antunes, que não gostou nada da história. César voltou à cidade discretamente. Hospedou-se em um sítio afastado e dirigia os trabalhos em sigilo. A obra era ambiciosa, uma padaria-escola com estrutura moderna, salas de aula, panificadora e cozinha industrial. Mas, mais do que cimento e paredes, ele estava levantando um legado. E tudo levaria o nome de Dona Lourdes. Ao saber da obra, o prefeito Carlos exige um acordo por fora para liberar os documentos. Subentende-se um pedido de propina. Ninguém constrói nada aqui sem minha autorização, entendeu? Disse o prefeito, em tom ameaçador. César, com olhar firme, respondeu sem hesitar. Eu não negocio com gente que lucra em cima da fome dos outros. Na mesma semana, ele enviou provas do pedido ilegal para a imprensa local. Dias depois, a manchete estampava os jornais da região. Milionário denuncia esquema de corrupção em prefeitura do Mato Grosso do Sul. A cidade foi à loucura. O povo, revoltado. O prefeito? Afastado do cargo. Enquanto isso, Dona Lourdes observava a movimentação da varanda de sua casa. Não sabia de nada, mas seu coração sentia que algo estranho estava por vir. Ela apertava o terço nas mãos e sussurrava. Deus, me mostra, isso tudo é bênção ou provação? A vizinha Marta, atenta e desconfiada, notava a presença constante de homens engravatados, engenheiros e um senhor que ela achava familiar. Marta reconhece César num jornal de São Paulo que viu anos atrás em uma viagem. Esse homem é rico, o que ele quer aqui? Enquanto Marta conectava as peças, dentro da obra tudo ganhava forma. A fachada estava pronta. As letras metálicas já haviam sido encomendadas. Padaria Escola Dona Lourdes, alimentando sonhos. Mas ainda estavam cobertas por uma lona cinza, guardando o segredo mais doce da cidade. César orientava cada detalhe. Escolheu a dedo os ingredientes que seriam usados, os professores que ensinariam os jovens, e até a playlist suave que tocaria nas manhãs. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Aquele projeto não era apenas sobre pão. Era sobre cura. Sobre recomeço.
E ele precisava encontrar o elo perdido dessa história, Eduardo, o filho desaparecido de Dona Lourdes. E foi nessa busca que César descobriu algo inacreditável. A fachada da construção já estava de pé, linda e imponente no coração de Boa Esperança, mas ainda coberta por uma lona cinza, como um segredo prestes a ser revelado. O burburinho da cidade crescia a cada dia. As pessoas se perguntavam quem estava por trás daquilo. Mas César permanecia no anonimato, guiando tudo em silêncio, com o coração cada vez mais envolvido. Enquanto finalizava os preparativos da inauguração, César contratou um investigador particular para cumprir a promessa que fizera a Dona Lourdes, encontrar Eduardo. Dias depois, ele recebeu um dossiê com uma foto borrada e um endereço em Campo Grande. O relatório dizia: homem encontrado em situação de rua, sem documentos, possível quadro de amnésia. Nome usado: Dudu. César encontra Eduardo em estado deplorável, vivendo nas ruas, desnutrido e sem memória do próprio nome completo. O empresário se aproximou com calma. Estendeu um pedaço de pão, o mesmo que Dona Lourdes preparava, e disse: você conhece esse sabor? O homem, magro e com os olhos perdidos, pegou o pão com mãos trêmulas. Mordeu devagar. As lágrimas vieram sem aviso. Minha mãe fazia igual. César sentiu um arrepio. Era ele. Sem sombra de dúvidas. Eduardo estava vivo, mas completamente quebrado pela vida. Levou-o imediatamente para uma clínica particular, onde começou o tratamento com nutricionistas, médicos e psicólogos. Os exames confirmaram: era o filho de Dona Lourdes. Mas César não contou nada a ela. Ainda não. Queria que aquele momento fosse inesquecível. Queria que ela visse com os próprios olhos a resposta de todas as suas orações. Enquanto isso, Marta seguia desconfiada. Estava convencida de que César escondia algo. Um dia, ao ver uma caixa sendo descarregada na construção, viu o nome dele gravado em uma etiqueta de entrega e correu para sua casa. Vasculhou papéis antigos e encontrou uma revista com ele na capa. César Monteiro, o magnata dos negócios com coração de ferro. Marta liga os pontos e descobre que o homem que comia o pão de Lourdes agora estava reescrevendo a história da cidade. Lourdes, você não faz ideia do que está acontecendo, sussurrou para si mesma. César organizou a cerimônia de inauguração com cuidado. Convidou a imprensa regional, escolas locais, e pediu a Marta que levasse Dona Lourdes, sem revelar o motivo. Diga apenas que queremos homenagear alguém muito especial da cidade, instruiu. Como um pressentimento, Dona Lourdes separou seu vestido azul florido, o mesmo que usou no último aniversário de Eduardo, 30 anos antes. Ela olhou para o espelho, alisou os cabelos brancos e sussurrou: será que hoje, alguma porta do céu vai se abrir? Sim, Dona Lourdes. E o que está prestes a acontecer vai emocionar uma cidade inteira, e mudar sua vida para sempre. O sol brilhou com força naquele sábado em Boa Esperança, como se até o céu soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. As ruas de terra foram varridas, crianças colocaram suas roupas mais bonitas, e a praça central foi enfeitada com balões brancos e dourados. O grande pano cinza ainda cobria a fachada do novo prédio, despertando a curiosidade de todos. Dona Lourdes chegou de braços dados com Marta, usando o vestido azul florido. Estava com os olhos marejados desde que saíra de casa, sem entender bem o motivo daquele evento. Ela se sentia deslocada, mas havia algo no ar. Algo inacreditavelmente familiar. César, vestido com simplicidade e um crachá de organização, coordenava tudo nos bastidores. O palco estava montado, a imprensa posicionada, e ao fundo, Eduardo aguardava em uma van, sob cuidados médicos, com olhos ansiosos.
Ainda recuperando a memória, sentia que aquele dia seria marcante, mesmo sem compreender por completo. A cerimônia começou. Um professor local fez um breve discurso sobre educação e transformação social. Em seguida, César subiu ao palco. Com o microfone nas mãos e a voz embargada, ele disse: "Boa Esperança me deu mais do que eu imaginava encontrar. E tudo começou com um pão. Um pão que me curou por dentro. Um pão feito por uma mulher extraordinária." Ele revela publicamente que a obra foi inspirada por Dona Lourdes e manda retirar a lona que cobre a fachada. Todos prenderam a respiração enquanto a lona caía, revelando a placa dourada. Padaria Escola Dona Lourdes, onde o pão alimenta o corpo e o amor alimenta a alma. A senhora levou as mãos à boca, em choque. As lágrimas escorriam sem controle. As crianças correram para abraçá-la, gritando seu nome. O público aplaudia de pé. Isso não é possível", murmurava ela, completamente comovida. Mas ainda faltava a maior revelação. César chama ao palco alguém muito especial. Quando Eduardo entra, amparado por enfermeiros, o silêncio toma conta. Ele caminha lentamente até Dona Lourdes. Os olhos dela se arregalam. O mundo para. Ela solta um grito engasgado. "Eduardo, meu filho?" Ele sorri, com lágrimas escorrendo. "Mãe, eu voltei." O abraço entre eles é tão profundo, tão desesperadamente amoroso, que até o vento parece respeitar o momento. Crianças choram, repórteres abaixam suas câmeras, Marta desaba aos prantos. A praça inteira é tomada por uma emoção indescritível. Dona Lourdes cai de joelhos, abraçando o rosto do filho. "Obrigada, meu Deus, o Senhor não esqueceu de mim." César observa de longe, os olhos molhados, sentindo que sua missão ali estava cumprida. Aquela cena era a resposta que ele mesmo precisava. Uma confirmação de que o amor, quando plantado, sempre encontra seu caminho de volta. E naquele instante, o pão que começou como um gesto de fé, se transformou num milagre diante de todos. Meses se passaram desde a inauguração que abalou os corações em Boa Esperança. A padaria Escola se tornou o coração pulsante da cidade. Jovens antes sem perspectiva agora aprendiam panificação, gestão e empreendedorismo. Crianças que antes pediam pão na porta de Dona Lourdes agora ajudavam a assar fornadas inteiras, rindo enquanto amassavam a massa com as mãos pequenas e esperançosas. Juliana, de 17 anos, que pensava em desistir dos estudos para trabalhar como empregada doméstica, agora sonhava em abrir sua própria confeitaria. Pedro, de 15, que vivia nas ruas, hoje era o melhor aluno da turma de fermentação natural. Dona Lourdes não deixou de acordar cedo. Agora, vestia um jaleco branco com seu nome bordado no bolso. Ela era a mentora da padaria, a inspiração diária de todos. Seu olhar brilhava com orgulho cada vez que via o forno sendo aceso, não apenas com lenha, mas com propósito. César visitava a cidade com frequência. Apesar de sua agenda agitada, sempre encontrava tempo para tomar café com ela na varanda, onde conversavam como velhos amigos. Mas agora, ele fazia mais do que observar, financiava outros projetos inspirados na história dela, espalhando padarias escolas por todo o Brasil. A história de Dona Lourdes virou um documentário internacionalmente premiado, chamado O Pão da Esperança. Jornais do mundo todo falavam da idosa que mudou a vida de uma cidade com suas mãos enrugadas e seu coração generoso. Ela foi convidada para entrevistas, palestras, e até ganhou uma medalha de honra ao mérito da Presidência da República. Mas nada disso importava mais que o que ela via todas as manhãs: crianças alimentadas, jovens transformados e o filho, Eduardo, ao seu lado. Totalmente recuperado, ele agora era o coordenador logístico da padaria,
organizando entregas para comunidades vizinhas e levando o pão da mãe além das fronteiras da cidade. Mãe, lembra quando você dizia que o amor era a única coisa que se multiplicava quando dividido? Eduardo perguntou uma tarde, enquanto a ajudava com os pães. Lembro, sim. Pois agora ele tá em cada fornada. E em cada um de nós. Ela sorriu, tocando o rosto dele com carinho. Você voltou, meu filho. E isso já vale mais que tudo nesse mundo. Boa Esperança nunca mais foi a mesma. O que antes era poeira e esquecimento, agora era referência em transformação social. E tudo começou com um pão, feito por mãos que carregavam a dor do abandono, mas nunca deixaram de amar. A história de Dona Lourdes não foi apenas contada. Ela foi sentida. E continuará viva enquanto houver fome de afeto, e fé no gesto mais simples. Porque o pão pode até esfarelar com o tempo. Mas o legado do amor, esse, nunca se desfaz. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.